Agora sim. Luiz, tudo bem? Deu certo também? Olá, Luiz, tudo bem? É só desmutar, viu? Ah, agora sim, doutor Luiz. Legal. Olá, Tudo tudo bem? bem? Como tá as coisas aí, doutor Luiz? Aqui tá tudo jóia. Eu estou aqui com o engenheiro florestal, o Diogo, Que legal. que, que foi quem entrou em contato. Chega pra só aparecer aqui. Isso, Diogo, tudo bem? Como que você tá? Tudo jóia? Foi quem entrou em contato, né? Que legal, que legal. Gente, mais que um E, professor aqui, vocês ganharam um amigo. Que precisar, tô sempre à disposição, tá? e a gente também estou aqui com meu sócio aqui, o Dr. Tel, que é Ô, doutor advogado Theo, aqui também. cadê o doutor Theo aí? Deixa eu conhecer ele aqui também. Cadê? Parece aí, Ele doutor. está aqui, ele tá aqui do lado da mesa, ele vai aparecer aqui só um momento. É bom, fazer amizade sempre é bom, né, gente? Opa, Aqui, doutor, ó. tudo bom? Isso, amizade boa a gente sempre tá disposto a fazer. A gente só não empresta dinheiro. Estamos aqui só para escutar. É isso. Fica à vontade. Gente, tô à disposição, contem comigo. Eu sou muito brincalhão, vocês não ligam não, tá? Eu tô aqui pra ajudar. Eu vou falar aqui uma prévia Tá bom, tá bom. para você poder compreender. É assim, professor. Meu pai adquiriu uma propriedade rural em 1998 Tá. e adquiriu essa propriedade em 1998. 98, doutor. Do jeito Então nós que estamos falando já de um bom tempo, né? 16 anos. 16 anos. o proprietário, o proprietário anterior já estava lá uns 15 anos. Então a gente adquiriu essa propriedade de um senhor que já estava lá com essa propriedade do mesmo jeito há uns 15 anos. Aos 15 anos. E a gente adquiriu essa propriedade, ela já tinha uma parte aberta em pastagem, já tinha umas benfeitorias, e nós continuamos com as benfeitorias e tudo, melhoramos a sede, casa, essas coisas, e após 5 anos que a gente adquiriu a propriedade, o vizinho do lado vendeu para um terceiro. E esse vizinho, ele tinha ele reconhecia a divisa, tanto do anterior como do meu pai. Então, nada, tinha uns 20 anos ali de vizinhança, de cerca reconhecida. Reconhecido. Só que, E esse imóvel ele foi adquirido por contrato de gaveta? Foi um instrumento particular na época, doutor? Foi escritura pública? pintura pública. Escritura pública. E registrou? Registrou. Registrou. Então o pai do doutor hoje tem um registro no cartório de imóveis, né? Tem a matrícula. Hein, doutor? Assim, em 96, 98, o doutor Luiz, ele comprou esse imóvel, escriturado, fizeram uma escritura pública. Só que levou para isso na matrícula do imóvel só em 2000. Ah, entendi. Esse imóvel era um imóvel de 1.800 e poucos hectares, que ele veio comprar uma parte, 1.258. Ele não comprou todo o imóvel, só uma parte do imóvel. Então, só em 2000 que foi levado a cartório. E conseguiu, doutor Diogo, conseguiu regularizar? Conseguiu registrar essa parte? Então, ele abriu matrícula dessa parte depois de registrar a escritura na matrícula, ele abriu uma nova matrícula só da parte dele. Ah, legal, só da parte dele. Ele conseguiu fazer isso. Aí daí passou todos esses anos, o vizinho vendeu para um terceiro, a cerca já estava ali, já era reconhecida, sempre foi respeitada. Até hoje está lá. Até hoje está lá e está sendo respeitada até hoje. E aí, quando foi em 2011, o Dr. Luiz resolveu fazer o georreferenciamento da propriedade dele. Tá. Desses 1.258. Aí, em 2011, quando foi medido a área, encontrou-se uma área de 1.300 e poucos hectares, e não 1.258. Então encontrou uma área maior. Maior, né, Antônio? Maior. Encontrou uma área maior. Porém, quando respeitasse a matrícula que está averbado, o memorando descritivo que está averbado na matrícula do imóvel, foi encontrado 1.174.
Então aí foi encontrado menor. Ah, tá. Então essa diferença de 1.174 para 1.300 e alguma coisa é a área que estava na matrícula do vizinho. Tá. Então o INCRA certificou a área, levaram essa certificação para registro do cartório de 1.170 e poucos hectares. Na verdade, assim, foi protocolado no INCRA o requerimento de certificação de 1.174 hectares. O INCRA arrecadou 30% desse imóvel. Ele falou, não, 30% do imóvel é meu, tem que destacar daqui. E aí o INCRA, no final, certificou 800 e poucos hectares desses 1.174 georreferenciados. E essa diferença... Desculpa cortar um amigo, mas... E na matrícula, ficou o que na matrícula? De 1.258 na matrícula, veio para 823, se eu não me engano. Nossa. Então, matriculado no cartório de imóveis, ficou mais ou menos 823. Exatamente. Se o INCRA não tivesse arrecadado 30% do imóvel, tinha ficado 1.174. Tá. Mas ele arrecadou uma parte. Tá. E aí, essa diferença dos 1.174 para os 1.300 que foi encontrado no georreferenciamento, entrou-se com a ação de uso capião. Ah, fez na época, fez a ação de uso capião para poder regularizar, para poder fazer o uso da forma originária e fazer uma matrícula, talvez uma matrícula nova. Legal, boa estratégia. Exatamente. Dessa área remanescente, vamos dizer assim, que seria a posse. Só que aí a advogada, na época, que foi contratada para fazer o uso capião, ela, no seu termo técnico correto, mas ela instruiu todo o processo como se o Dr. Luiz tivesse descoberto a posse no momento do georreferenciamento. Nossa. E aí, com isso, ela, vamos dizer assim, ela apagou todo o histórico de 2011 para trás da posse. E você vê, a posse desde 2011 para trás é muita coisa, Deus do céu. Nossa senhora. É muita coisa não, é tudo, né, doutor? Né, Diogo? É aí assim, a decisão foi desfavorável, né, porque não cumpriu o tempo suficiente para os caminhos. Nossa, que judiação que você vê. E tinha o tempo de fato, e se não tivesse tempo, dava para fazer... Quando comprou esse imóvel em 98... dava até para fazer uso capião usando a soma da posse. Ou seja, dá para fazer uso capião com um dia de posse, um mês, um ano. Daria para ter feito uso capião com a soma de posse com o antecessor, porque o antecessor também tinha 15 anos de posse. Né? Então que judiação, hein? Não aproveitou a soma da posse, depois passou o tempo e aí houve esse erro. Nem recorreu, nem fez recurso de apelação, nada, doutor? Não. Então, aí a juíza deu a sentença dizendo que não tinha ânimo dominus por não reconhecer a posse de 2011 para trás. Aí teve a apelação. Na apelação, aí trocou-se de advogado. Esse novo advogado, ele conseguiu explicar isso de forma mais convincente, mas mesmo assim foi desfavorável, porque teve 3 votos a 2. 2 desembargadores concordaram que a posse era continuada e que tinha tempo suficiente, e 3 não concordou. E aí, nisso, eles também se confundiram, porque lembra lá atrás que o INCRA arrecadou 30% do imóvel? Lembro. Aí, a decisão da apelação foi que a ação deveria ser ou reivindicatória ou demarcatória, porque a diferença da área certificada para a área de 1.258 é meio que a diferença que eles estão querendo usucapiar. Então ela entendeu que aquilo já é deles. Mas você vê, nesse ponto, né, por mais que tenha ocorrido alguns erros, o judiciário está completamente equivocado, né? Eu fico muito doido da vida quando o juiz ele quer mudar a função dele. Ele quer advogar, né? Ele quer ser consultor jurídico. Ele está lá apenas para julgar, né? Se sim ou se não, e fundamentar muito bem o que ele está julgando. Não tem sentido, né? A escolha do uso capião foi perfeita, por quê? É uma forma originária de que propriedade, você não corre risco nenhum. Quando eu posso fazer uso capião, eu tenho que usar o uso capião, porque é mais fácil regularizar, é mais difícil de evitar a nota devolutiva, porque uma reivindicatória, às vezes a gente ganha e não leva. A mesma coisa uma adjudicação compulsória, né? O juiz também foi um cabeçudo, hein? Se meteu onde não era chamado, né? A juíza, né? E aí,
E aí a sentença foi que seria uma dessas duas ações, e não a ação de uso capião, Mas tá errado. que era Tá para errado. as partes. Foi bem infeliz o juiz. Que era para as partes envolvidas se reunirem e combinarem de que forma que a área ia ser devolvida ao autor. O autor, que no caso é o Dr. Luiz, ele já tem a posse, sempre teve a posse, ela sempre foi respeitada, então não tem o que entregar para o autor se ele já tem a posse. Então, assim, não se resolveu nada, entendeu? Agora tem uma notícia boa, gente. Diante dessas fatalidades, é claro que quando a gente não concorda com a decisão, nós vamos recorrer, né? O ideal é recorrer, isso é comum e é o que a gente faz. Recorrer segundo grau, recorrer terceiro grau. Mas uma notícia muito boa. O uso capião, mesmo eu perdendo a ação hoje, então perdi a ação hoje, eu deixo transitar e julgar e posso no dia seguinte propor outra ação. O uso capião, como a posse, ela tem um plano de eficácia diferente de outras ações, porque eu não deixo de fazer a posse o tempo todo, então eu consigo, ela não faz coisa julgada material, é isso que eu quero dizer, né? Ou seja, eu consigo propor uma nova ação após o transjulgado, eu não fico preso àquela ação, entendeu? Era essa a nossa desejo, né? Porque, como eu sou engenheiro, me pediram para eu fazer um parecer, né? Para detalhar que realmente essa posse está na matrícula do vizinho, não na matrícula originária da propriedade, né? Porque a advogada na época, ela, ao invés de ter entrado com o uso capião, vamos dizer assim, puro da posse, ela envolveu a propriedade dentro do processo de uso capião para tentar detalhar que ele tinha um imóvel de 1258, que desse imóvel ele descobriu que ele tinha uma posse. Então ela envolveu a propriedade com a posse dentro dessa ação de uso capião, e isso confundiu tudo. Tudo e bem, né? Pelo que os amigos estão falando, houve uma confusão ali, né, na forma de descrever os fatos, mas também o judiciário, pelo amor de Deus, né, cometeu uma lambança, né? E aí a gente eu fiquei com esse receio, eu falei assim, olha, é fácil de demonstrar que essa posse está na matrícula do vizinho, não na matrícula de vocês. Isso está tudo registrado em cartório, dá para fazer uma cadeia dominial, dá para montar algo bem detalhado para demonstrar isso. Legal. Isso está fácil de ser demonstrado. O direito da posse também é bem claro, né? Que tem a escritura pública de 96, tem a verbação na matrícula em 2000, tem se a pessoa vendeu, o antigo, né? Acho que é o senhor Joaquim, vendeu para o Dr. Luiz 1258, mas lá ele vendeu a propriedade, que já tinha uma divisa limitada, então ele também já possuía aquela posse, né? Então está fácil demonstrado. O nosso receio só foi isso, né? Como demonstrar que toda a história desse processo antigo foi contado de forma errada e levou a esses equívocos. Então, na verdade, quando nós não atuamos, né, com o uso capião, se a gente for pensar processualmente, aí o correto é fazer uma ação rescisória, né, para poder desconstituir a sentença. Mas não, no uso capião não existe essa necessidade. Nós podemos, né, após o transjulgado do recurso, o fim da ação, nós podemos propor uma ação no outro dia. Então é muito mais vantajoso, muito mais rápido, né? Eu orientaria a fazer isso, propor uma ação nova de uso capião. E dessa vez, né, contar a história correta, tomar cuidado com os fatos. Agora tem o amigo Diogo para ajudar, né, com um trabalho bem feito. Então é um outro cenário, né? É um outro mundo. Dá para começar do zero, sim. Parabéns, dá para começar do zero, sim. Não existe nenhum entrave. É claro, eu sempre falo, né? Tem juiz de vara especializada de uso capião, que são das varas de públicos. Esses juízes, eles conhecem mais o assunto porque são especializados. Agora, infelizmente, no Brasil, nós temos as varas cíveis, que julga tudo. E se pegar aí alguns fóruns, né, muitos fóruns, alguns não, muitos, a maioria, do interior, não tem vara especializada em uso capião. Então, sobra para a vara cível. E a vara cível é 880. Ou eles conhecem muito o assunto ou não conhecem nada, né? Você imagina um juiz que julga um caso de divórcio, julga um caso de direito do consumidor, depois vai julgar um caso de uso capião. Poxa, é totalmente diferente, né? Julga direito médico, julga direito consumidor, compra na internet, divórcio para julgar uso capião. Não tem lógica, né? São situações, fundamentos totalmente diferentes. Então, esse juiz, essa juíza de vara única
tem aí a chance de errar mais, né? Normalmente acaba cometendo erros, né? Então o que eu oriento vocês fazerem? Faz ação nova, claro, não faz coisa julgada material e abre um tópico, né? Abre um tópico. Preliminar, antes dos fatos. Normalmente na preliminar a gente coloca lá justiça gratuita, colocamos também prioridade processual, né? Em virtude da idade, quando tem. Pode também abrir uma terceira preliminar. A terceira preliminar seria o quê? Só um minutinho. Claro. O doutor Luiz já não está entre nós mais, então agora o Luiz, o Arthur, é o inventariante. Eu sou filho e inventariante. Entendi. Agora dá para começar do zero, né? Se o uso capião for as mesmas partes, aí o ideal é abrir uma preliminar e aí faz menção. Houve um uso capião no passado, mas o uso capião é a forma originária, não faz coisa julgada. Agora, se ocorre uma mudança nas partes, uma mudança do polo ativo, aí é bom nem entrar no mérito, né? Nem entrar no mérito, porque o uso capião, quanto mais limpo ele é, melhor para a gente conseguir sucesso na ação, né? E esse uso capião entraria como espólio de Dr. Luiz Augusto ou entraria com o autor, já o Arthur, não, nem inventariante? O ideal é, o uso capião, nós podemos usar a pessoa jurídica. Temos aí a possibilidade, mas espólio não. Não, porque o uso capião é uma situação fática. Então, a ideia é o quê? Coloca o herdeiro no polo da ação e justifica essa ação mencionando a soma da posse, né? Quando necessário, se for necessário, a soma da posse do pai, né? Então, a soma da posse, ela pode ser o quê? Onerosa e não onerosa, e pode ser em vida ou em morte. Então, a ideia é o quê? Já fazer o uso capião no nome dele. É mais fácil ter sucesso, né? Não falou isso aí. Não spoiler. Então, professor, aí, só retomando aqui, até hoje, nós ainda estamos lá do mesmo jeito. Aos capião. Do mesmo jeito que compramos, a cerca, ela é respeitada, o proprietário respeita, não foi arrancada, ela foi reformada em alguns pontos, porém, existe 70% dela é original, os arames, as cercas. Então, assim, em momento algum a gente se ausentou dessa posse. O que teve nesse percurso foi exatamente isso. O que teve foi o arcabouço de documento era muito bom, é muito sólido. A questão que a história foi mal contada, foi mal gerida, mal administrada pelo advogado na época. Então, ela, igual o que o engenheiro Diogo falou, ela conseguiu apagar. Mas, hoje meu pai é falecido tem 2 anos, e eu sempre, o Luiz Arthur no caso, eu sou inventariante, mas eu sempre tive à frente da fazenda com ele, eu sempre tive, e agora até a administração da fazenda é minha. Entendi. E eu sempre tive lá, eu que abri, eu que desbravei, eu que sempre tive lá. Então, assim, não é difícil falar que eu sempre tive à frente da fazenda. Eu tenho fotos antigas minhas aí, de 30 anos atrás, lá, dormindo na casinha de palha, puxando madeira, fazendo casa, fazendo curral. Então, assim, a gente tem um histórico comigo que não conseguiu acabar. Agora, nós se deparamos com uma situação que a gente não tem mais margem para erro. E, infelizmente, professor, essa área de 200 hectares, ela tem 150 hectares de pasto e a minha estrutura está toda em cima. Sede, curral, corredor, casa de funcionário, casa-sede, poço, tudo está nessa área. Então, o prejuízo para nós é imenso. E o proprietário do lado, ele sempre esteve na inércia, inclusive na primeira ação. Quando ele entrou lá em 2012, o que ele fez? Ele comprou a fazenda do lado, contratou um engenheiro, viu a sobreposição, chegou e falou: olha, vocês estão na minha terra, esse pedaço aqui está na minha matrícula. Mas também não foi ele que acionou a gente. Na época, meu pai foi orientado a ele ser o autor, então ele foi o autor da ação. Só que, e hoje ainda, mesmo a gente ter perdido lá na primeira instância lá e na apelação, até hoje ele não se manifestou, ele não entrou
reintegração de posse, ele tá na mesma inércia, do mesmo jeito. Entendi. Só que assim, a qualquer momento, a gente Vai estourar, sabe, né? Pode estourar. Na cabeça dele, né? Não, a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Agora, tudo... A gente tem que se manifestar antes dele. E esse usucapião, né, a ideia, já que vai fazer um novo usucapião, faz ele blindado. O que é ele blindado? Abre um tópico do pré-questionamento, que a posse é notória, né? Que uma decisão contrária a esse usucapião é uma afronta à lei federal, afronta à Constituição Federal, fica aqui pré-questionado para efeitos recursais, recurso especial e extraordinário. Então eu diria, para colocar em preliminar, pelo menos, né, a preliminar de pré-questionamento. E diante de tudo que o doutor me contou, a situação só melhora. Porque, ou seja, nós vamos ter uma mudança até no polo, né? É um usucapião novo. Ou seja, totalmente novo, né? Não tem nenhuma vinculação, conexão com o anterior. E aí, como de fato o doutor também sempre exerceu a posse, e a coposse ela é reconhecida, ótimo. O doutor consegue fazer um usucapião dessa vez mencionando, né? Da forma correta, que sempre teve a posse, até para mencionar, né? Não sei se seria o caso desde 1998, perfeito. Ou seja, diante do que o doutor me falou, só melhora a situação, hein? Só melhora a situação. Que bom. A nossa dúvida, que a gente mais estava apreensivo, era a respeito dessa transitada em julgado. Então, assim, porque a gente sempre pensou, qual vai ser a defesa por parte da outra parte lá deles? Falou, ei, excelência, isso aí já transitou e julgou de novo, a mesma coisa. Entendeu? Então, nesse caso não. Se fosse, né? Infelizmente o pai do doutor não está mais vivo, mas se fosse o nome do pai do doutor, mesmo assim dava para fazer, porque o usucapião não faz coisa julgada, fática, né? Não faz. Então daria para fazer, né? Normalmente, porque a posse a gente não para de ter posse o tempo todo. E com o acontecimento, pensando ainda em fazer o usucapião já no nome do doutor, perfeito, não tem ligação nenhuma, não há que se falar, não, de jeito nenhum. Professor, eu tenho outro questionamento. E, tipo assim, como em 2012 entrou com a ação, então ela se tornou uma posse não mais mansa e passiva, ela entrou já no litígio, e hoje eu estou lá do mesmo jeito, eu estou com a posse passiva ou em litígio? A posse mais pacífica, na verdade, a gente aprende errado na graduação em relação ao usucapião. Nós aprendemos, ou alguns professores que de fato não advogam, dão a entender que se alguém fizer um boletim de ocorrência, né, uma notificação, acabou, a posse não é mais mansa e pacífica. E não é, né, não é verdade. A posse só deixa de ser mansa e pacífica quando eu tenho uma ação com um trânsito de julgado, né, seja possessória, reintegração, manutenção, interdito proibitório, ou uma petitória, né? Uma reivindicatória, missão na posse, ação de resgate. Se tiver em grau recursal, se tiver em andamento, não tira a posse mais pacífica. E hoje nós temos grandes entendimentos que, se de fato, né, não for a parte, ou seja, não aparece o teu nome na ação, não há nem que se falar, a posse é mais pacífica, entendeu? Sim, porque essa ação que entrou em 2012, que transitou e julgou, que teve apelação, foi Luiz Augusto Batista, exclusivamente no nome do meu pai. Ou seja, acabou. Eu não participei dessa ação. Não, o meu nome não está lá. Mas a gente também tinha, como eu falei para o senhor, a gente tinha essa dúvida de que, poxa, será que eu ainda exerço? E doutor, me fala uma coisa, doutor. Essa ação que ela já é litígio? Essa ação que está no nome do pai do doutor, qual foi o resultado dela? Ela foi negada na primeira instância porque a juíza entendeu que ele só reconheceu a posse após 2012, então não deu o ônibus bônus, então não deu tempo hábil para o usucapi. E na apelação, a desembargadora falou, não é, assim, trocando por miúdos, não é a ação correta, o usucapião, é demarcatória ou reivindicatória. Entendi. Mas julgado improcedente, foi julgado improcedente na apelação. Ótimo. A ausência do campeão, entendeu? Entendi. Gente, então, excelente. Só notícias boas, graças a Deus, né? Ou seja, a posse é mansa e pacífica, mesmo que pudesse ser usado de alguma forma,
foi improcedente a ação, né? Então, para eu tirar a posse mansa pacífica, em regra, tem que ser esses grupos de ações possessórias ou petitórias com um transjulgado e gerar procedência. Então, não é o caso. Nossa, excelente. Fico muito contente. Ou seja, não tem nenhum impedimento aí para perder esse uso campeão. Tem tudo para dar certo, hein? E vai dar certo. E vai dar certo. Que bom, hein? Que bom. Agora, então, era o que mais a gente estava, nesse sentido, era como resgatar essa história de 98 para cá, porque essa história não se interrompeu, ela existe, ninguém entregou a posse, não mudou, assim, não foi vendida para somar com outro terceiro, a posse ainda está lá, a gente ainda está no mesmo lugar desde 1998. Perfeito. A cerca está no mesmo lugar. E o vizinho, o proprietário atual, mesmo com essas duas ações, mesmo com quase 8 anos de debate, disputa processual, ele ainda reconhece, está lá do mesmo jeito. Então, tipo assim, ainda estamos lá, essa é a questão. Só que a gente queria levantar como contar essa história novamente de maneira correta. Entendi. Na verdade, eu oriento nesse caso, gente, não faz nenhuma menção. Até poderia, isso não iria impactar no resultado útil. Mas para evitar confusão, como nós sabemos do judiciário que temos, né? O judiciário falha, não é o juiz que julga, às vezes o assessor, às vezes não, quase sempre. Então eu orientaria fazer um uso capião o mais limpo possível. Ou seja, evita de entrar em questões litigiosas. Quer ver um grande erro? Seria ficar voltando nessa história. Seria um grande erro. Que ocorreu uma ação petitória e perdeu. Não. Uso capião é uma ação declaratória. Ela não tem réu. O maior erro do advogada que não é especializado na área, ou não é que nem os doutores estudiosos, é colocar réu. Uso capião, eu faço uso capião pedindo o quê? Uma homologação. É uma ação declaratória que eu quero um reconhecimento do meu direito que eu já tenho. Então, essa peça ela tem que ser leve. Tem que falar que tem a posse, o doutor vai conseguir provar até com facilidade, tenho certeza, que é mansa e pacífica, através de certidão de distribuidor civil, porque realmente o doutor não foi processado, não foi réu. O animus domini, que são os investimentos, as benfeitorias, tenho certeza que o doutor vai provar com facilidade. Juntar os documentos obrigatórios, planta, melhor descritivo, feita pelo Diogo de forma maravilhosa, tenho certeza. Ou seja, é nessa linha que nós vamos. Simplesmente pedir o reconhecimento de um direito que já existe, mas não ficar voltando atrás no assunto. Isso é ruim, isso não é o correto. Diante da mudança do polo ativo da ação, entendo que o juiz jamais vai pedir uma certidão para entender o que aconteceu no campeão no passado, porque você não era parte, né? Deve satisfação quem é parte. Você não era parte, era seu pai. Então, doutor, faça uma peça... Mas o objeto é o mesmo, né, professor? Oi? Perdão? Mas o objeto discutido é o mesmo, né? Sim, o objeto discutido é o mesmo. Mas a conexão, né, das partes, autor, réu, objeto, a gente não atinge inteiramente todas elas, né? O objeto tudo bem, pode ser o mesmo, mas isso não equivale, não faz vínculo, né? Então, não, faz uma peça limpa. A hora que o doutor for parar para fazer a peça, os doutores, faz uma peça limpa. Quanto menos a gente levar situações confusas, contraditórias, melhor. Ainda mais um juiz, né, de uma cidade de interior, que muitas vezes ele julga de tudo e acaba não fazendo nada, você acaba fazendo de besteira. Então, quanto menos a gente procurar, né, encher a cabeça do juiz de bobagem, de coisas que aconteceram no passado, melhor. Mesmo porque essa ação nem permite isso, é uma ação declaratória, a gente tem que focar no quê? Focar nos fatores primordiais, né? Posse, mais pacífica, animus domini. É nessa linha que nós vamos ter sucesso nessa ação, tá? Certo. E isso aí a gente estava também, era um fator também com isso. Mudou a parte, sim, mas o objeto é o mesmo. Então, é o mesmo. Se não vincula, vamos... Não vincula. Na verdade, dificilmente, não tem sentido, o juiz não tem como parar e falar, deixa eu pesquisar esse imóvel, será que alguém entrou com o uso capião? Deixa eu perguntar, mas por que seu pai entrou com a ação? Não tem sentido, né? É uma ação declaratória. Poderia ocorrer uma fatalidade, mas aí talvez, sei lá, um exemplo, um juiz que tivesse interesse na causa, sabe? Alguma coisa assim, procurar pelo em ovo, mas é muito difícil de acontecer, e se acontecer, você consegue facilmente contra-atacar isso, porque seria extra petita, fora do pedido, fora da situação, né? Pelo menos no uso capião. Certo. E, professor,
seria interessante, no caso, fora essa consulta aqui, que eu acredito que já foi de grande valia para nós, Que legal. e a gente encaminhar o processo para o seu escritório dar uma analisada mais profundamente, para a gente conseguir esclarecer, talvez, alguma coisa que a gente não consiga ter expressado aqui e que os seus olhos aí, muito mais capacitados, consigam enxergar, para a gente arredondar mais essa situação, porque claro. Nós estamos discutindo aqui, o que a gente está falando não foge da situação, mas o senhor sabe, processo é processo, uma vírgula muda uma frase. Então, assim, como a gente procederia para a gente estar encaminhando o processo? Pode sim. Como que eu faço aqui no escritório? Isso é muito comum, né? Você vê, esse mês eu já atendi 36 advogados, advogadas, ajudando de um jeito, de outro, com as mentorias, né? Corrigindo peça, às vezes fazendo a peça. Então eu ajudo sim. Pode marcar com a Camila, né? O KL, na minha agenda direitinho, na agenda de vocês, marca lá a mentoria e, se possível, marca depois de ter feito a peça, né? Porque aí vocês enviam a peça antes, eu abro ela aqui no sistema da plataforma e aí vou explicando para vocês. Faço o advogado do diabo para a gente contra-atacar tudo e deixar a peça pronta. Se vocês quiserem, com certeza eu estarei à disposição. Quando tem a oportunidade de fazer isso, é de grande valia, ajuda bastante. Sim, eu também tenho interesse nessa mentoria, nessa continuidade desse serviço. Eu posso ajudar vocês de 3 formas, né? Fazendo essa mentoria e fazendo a correção da peça, explicando, ajudando, fazendo o advogado do diabo, uma triagem, né? Para o bem do processo, com muito carinho e respeito. Posso ajudar fazendo a peça, porque não é o caso, mas tem muita gente que eu atendo aqui, advogada, que falaram, professor, não consigo atuar nesse caso, me faz mal, né? Me dá dor de estômago, Então eu acabo fazendo a peça e o colega advogado da advogada acaba distribuindo. Isso também é normal. É muito comum aqui no escritório. E o escritório também, muitas vezes, assume a demanda. Então, posso ajudar nessas 3 frentes. Na verdade, 4, né? Até um parecer jurídico, se precisar, posso ajudar também. Hoje, atualmente, o livro mais vendido de uso capião no Brasil é o meu. Quem ganha dinheiro com o livro é o Paulo Coelho, né, gente? Que mora na Suíça. Escritor de livro de direito não ganha igual o Paulo Coelho. Mas o mais vendido no Brasil, direito imobiliário, atualmente, e de uso capião é o meu. Certo. Então a gente vai estar entrando em contato lá com a Camila e vamos estar levando essa demanda para a gente estar. Porque o que acontece? Eu acho que ela pode aperfeiçoar mais. Ela tem margem, a documentação é vasta. E outra, o que eu fico contente, que não é uma situação inventada, né, doutor? Não é. É uma situação real, né? É difícil a gente advogar, não é? É difícil a gente advogar numa situação que a gente tem que inventar, criar algo que não existe. E às vezes a gente é obrigado a fazer isso. Mas não é o caso do doutor. A posse é real, a posse é fática, existe. Eu tenho certeza que para ganhar uso capião nós precisamos provar os 3 requisitos. Posse, manso pacífico e eles domem. No caso do doutor, a chance de provar isso é total, né? Total porque é real a história, né? Não, real. Isso aí não é... A gente nunca ficou de 98 para cá, até hoje, nunca ficamos um dia fora dessa posse. Ainda estamos lá, de 98 para cá. Nunca se ausentamos, nunca emprestamos. Então, a posse ainda é nossa. Então, é uma coisa real, igual o senhor está falando aí. Não é uma coisa... inventada, não. Não é uma coisa que está tentando manobrar, tentando montar para ver se cola. Não. Não, isso é muito bom. Vai dar certo, vai resolver. Eu vou passar agora a palavra aqui pro Diogo. Tá bom. Quer falar alguma coisa, doutor? Bem esclarecido. Então, da nossa parte aqui, professor, está bem esclarecido, a gente conseguiu sanar. Eu aguardo, então, os amigos, ganhar um amigo aqui, o dia que vier para São Paulo, vem tomar um café comigo, eu aguardo os amigos marcarem a mentoria e mandar a peça no mesmo dia, ou um dia antes, tanto faz, e aí eu consigo, abro a peça e nós vamos juntos, passo a passo, na hora ali, ao vivo, tá? Eu vou estar entrando então em contato com a Camila, a gente vai ver aí essa segunda parte, como funciona, como procede aí esses custos, essas coisas, e a gente vai fazer sim. Tá bom. E para lhe adiantar, no dia 22 de agosto até o dia 29 eu estarei em São Paulo. Que legal! Propriedade do apartamento aí, eu vou ter que resolver um negócio lá no consulado.
e vou estar em São Paulo. Se puder tomar um café com o professor, será para mim um grande prazer. Venha assim, tá? Se tiver a oportunidade de vir, realmente vai ganhar um livro de presente meu, tá bom? Para ajudar, para incentivar. Já ganhei, tá certo. Tá bom, Tchau, tá bom, fica com Deus. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho e confiança, tá? O que precisar, estarei aqui. Fiquem com Deus, tá bom? Certo, Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.